Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais um Podcoque. Meu nome é Murilo Freitas e junto com meus amigos Bianca Gomes, Beatriz Gomes, Pamela Larissa, Ana Cláudia, Kelson Veiga e Gerson Ribeiro, vamos apresentar um pouco sobre a vida de Flávio de Carvalho. Boa tarde, Bianca. Poderia nos falar um pouco sobre a vida de Flávio de Carvalho? Boa tarde, Murilo. Então, a vida dele começa no município do Rio de Janeiro. Ele sempre foi filho de uma família de origem rica e se muda para São Paulo em 1990. Ele e sua família se mudam para a França depois de um tempo e ficam por alguns anos e lá recebe uma rigorosa educação. Bianca, só um momento, uma dúvida. Entre essa mudança dele para São Paulo, como foi a adaptação dele lá na cidade? Então, Pamela, a adaptação dele foi de uma boa forma. Em 1911, ele passa a estudar em Paris e 3 anos depois na Inglaterra. Inicia o curso de engenharia e conclui o concurso de engenharia em 1922, logo após a realização da Semana da Arte Moderna. De volta à sua terra natal, Flávio de Carvalho se torna um artista brasileiro e se destaca por sua personalidade provocativa e espírito inquieto. Sua artista era bastante voltada à estética modernista. Ele incorpora esse espírito também às suas obras arquitetônicas. Além disso, participa de vários concursos públicos para mostrar suas construções. Não ganha nenhum, porém seus projetos chamam a atenção pelo estilo diferenciado e por apresentar uma visão única da arquitetura moderna. Já na década de 1930, mais precisamente em 1931, acontece a experiência número 2, uma performance que torna o artista famoso e conhecido como o primeiro performance brasileiro. Vale destacar que dessa experiência ele escreveu um livro, o qual traz uma análise profunda sobre a psicologia de massas. Em 1934, realiza sua primeira exposição individual, a qual dura pouco tempo, pois ela é concebida com a atitude de atentado ao poder, e assim é fechada pela polícia. Em 1956, uma época em que o Flávio de Carvalho escreve para um jornal diário de São Paulo, seu editor pede a ele que desenvolva um modelo de roupa masculina. Assim acontece a experiência de número 3, a outra performance polêmica, na qual o artista aparece desfilando pelas ruas com uma camisa bufante, saias e sandálias, um evento que escandaliza a sociedade. Bom, esses foram alguns fatos que aconteceram na vida dele, e durante a carreira dele ele foi responsável por muitas obras, e eu gostaria que a Pamela me falasse um pouco sobre essas obras. Boa tarde, Bianca. Então, ao decorrer da carreira de Flávio de Carvalho, ele teve 5 obras que ficaram em destaque. A sua estética de obra é predominantemente figurativa, bastante marcada por retratos de nus, mulheres e paisagens de sonhos. Assim, o artista oscila entre os estilos expressionistas e o surrealista, assim como também incorpora às suas obras um pouco do dadaísmo e cores diferenciadas. Seus temas mais frequentes são os retratos, escolha baseada no interesse em captar aspectos emotivos e psicológicos. O artista afirma que no retrato há um mundo a se descobrir e a se aperfeiçoar, não só no que se refere à dialética pura da pintura, como no que toca à importância humana do... Boa tarde, Pamela. Sem querer atrapalhar, mas só tirando uma dúvida. Quais concursos públicos que ele participou? Assim, Ana Cláudia, um concurso que ele participou que ficou muito destacado na carreira dele foi o concurso público de arquitetura, como para o Palácio do Governo do Estado de São Paulo, em 1927. E, embora não tenha sido vencedor em nenhum deles, seus projetos são considerados pioneiros de arquitetura moderna no país. Em 1931, realiza o polêmico evento Experiência número 2, em que caminha com um boné na cabeça de forma desafiadora, em sentido contrário ao de uma procissão de Corpus Christi. E é bastante hostilizado em 1932. Ele abre um ateliê onde funda o Clube dos Artistas. Então, como eu havia falado, ele se baseou muito em desenhos emotivos e psicológicos, mas também se baseou em desenhos tristes. Kelson, você pode falar um pouco sobre esses? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Kelson Veiga e eu vou aqui falar um pouco sobre o que a nossa amiga Pamela Larissa aqui perguntou, né? E sim, Pamela, eu posso sim falar sobre o assunto, né? Em 1947, realiza a série trágica Desenhos em Rápidos Traços. Retrata sua mãe morrendo, de forma geral, em que seus desenhos os traços são agressivos, criando uma pulsação gráfica. Nas décadas de 1950 e 1960, pinta nus femininos, dedicando-se ao desenho, à aquarela e à gravura. Em 1956, como a conclusão de uma série de artigos sobre a moda, lança o famoso traje de verão, em New Look, especialmente concebido para o homem dos trópicos, com o qual passeia pelas ruas de São Paulo, chocando a multidão.
É composto de uma blusa de manga curta e folgada, um saiote, um chapéu de abas largas, todos feitos com tecidos leves, sandálias e meia arrastão. O desfile com o traje é para o artista mais uma experiência, com a finalidade de levar a reflexão sobre as convenções sociais. Então, Flávio de Carvalho utiliza ainda materiais novos em seus últimos trabalhos, como, por exemplo, Tim para a Luz Negra, animador cultural, irreverente e provocador. É considerado um propulsor do artista multimídia. Destaca-se também por sua atuação no teatro e suas performances, que abrem caminho para os novos procedimentos artísticos, que têm o desenvolvimento no Brasil a partir das décadas de 1960 e 1970. Então é isso, Pamela? Então, pessoal, vamos deixar aqui para a nossa amiga Ana Cláudia uma pauta sobre a relevância artística do autor. Bom, Carlos, então, a relevância artística é a arte como elo da comunicação entre o artista, a sociedade e a natureza. Animador cultural, irreverente e provocador, é considerado um precursor do artista multimídia. Destaca-se por atuação no teatro e nas performances, que abrem caminho para os novos procedimentos artísticos que têm desenvolvimento no Brasil a partir das décadas de 1960 e 1970. E aí, Murilo, eu sei que durante a carreira dele tiveram muitas críticas sobre as obras. Quais foram elas? Então, Ana Cláudia, a intenção dele era testar os limites de tolerância e agressividade de uma multidão religiosa. E os ritmos das pinturas eram dados por pinceladas bem densas e exacerbadas. O artista utilizava forte cromatismo e dá ênfase ao rosto, com a finalidade de valorizar a carga expressiva e a exploração da personalidade do retratado. Em 1947, realiza a série Trágica, desenhos em que, em rápidos traços, retrata sua mãe morrendo. Boa tarde, Jéssica. Você poderia me falar um pouco sobre o momento histórico que ele estava inserido? Murilo. Em 1933, funda o Teatro da Experiência, que encena o Bailado do Deus Morto, um espetáculo experimental do teatro e dança, para o qual cria o texto, cenários, figurino e faz a iluminação. Os atores, em sua maioria negros, usaram máscara de alumínio e realizaram movimentos dinâmicos e ritualistas. E para complementar a fala do Jefferson, a ação mais famosa de Carvalho, chamada de Experiência número 13, de 1956, constituiu em sair às ruas de São Paulo com seu nem look ou traje de verão, concebido com a roupa masculina adequada ao clima tropical, composta por blusa, saiote, meia e sandália. Beatriz, desculpa interromper. Mas qual foi o motivo que Flávio Carvalho usou o traje de verão masculino nas ruas do centro da cidade de São Paulo? Então, Bianca, um dos motivos foi que Carvalho escrevia uma coluna sobre arquitetura no Diário de São Paulo, e quando seu editor pediu para que ele desenhasse uma roupa para homem, foi essa roupa que ele desenhou, por acreditar que o calor era martírio para o brasileiro, especificamente para os homens. E sem contar que Carvalho se tornou o primeiro performance no Brasil com um espetáculo experimental de teatro e dança, para a qual cria textos, cenários, figurino e faz a iluminação. Os atores, em sua maioria, eram negros, usam máscaras de alumínio e realizavam movimentos dinâmicos e ritualistas. Retomando sobre a vida dele, eu queria perguntar o que Flávio de Carvalho criou. Então, Beatriz, Flávio de Carvalho foi o autor de 2 projetos arquitetônicos icônicos de arquitetura moderna em São Paulo. É justo afirmar também que Flávio Carvalho foi um dos artistas mais inovadores e transgressores do seu tempo. Ele também se destaca por suas atuações no teatro e suas performances, que abrem caminho para novos procedimentos artísticos que têm desenvolvimento no Brasil, a partir das décadas de 1970 e 1970. Boa tarde, meu nome é Maria Júlia e eu vou citar as principais obras de Flávio de Carvalho. Mário Andrade, de 1939. O Retrato de Murilo Mendes, de 1951. A Inferioridade de Deus, de 1931. A Ascensão Definitiva de Cristo, de 1932. E o Nu Feminino Deitado, 1932. Essas são as principais obras de Flávio de Carvalho. Boa tarde, meu nome é Maria Júlia e eu vou citar as principais obras de Flávio de Carvalho. Mário Andrade, de 1939. O Retrato de Murilo Mendes, de 1951. A Inferioridade de Deus, de 1931. A Ascensão Definitiva de Cristo, de 1932. E o Nu Feminino Deitado,
1932. Essas são as principais obras de Flávio de Carvalho. Esse foi mais um Podcock. Eu quero agradecer aos convidados Maju, Murilo, Kellyson, Beatriz, Pamela, Jeff, Ana Cláudia. Muito obrigada por terem aceitado e terem feito parte desse podcast. Fiquem ligados nos próximos episódios e muito obrigada por assistirem até aqui.